Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte, capítulo 8, parte 4. Gesiel, exclamou Abigail, osculando e regando de lágrimas a fonte do moribundo, como te vejo eu. Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. E soluçava. Estou bem, disse o discípulo de Jesus, fazendo o possível por mover a destra quebrada e deixando perceber o desejo de acariciar-lhe os cabelos, como nos dias da meninice e da primeira juventude. Não chores, eu estou com o Cristo. Quem é o Cristo? Murmurou a jovem. Por que te chamam Estevão? Como te modificaram assim? Jesus é o nosso Salvador. Explicava o agonizante no propósito de não perder os minutos que se escoavam céleres. E agora chamam-me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu absoluto segredo. Perdoa-me, foi por gratidão que obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Vendo que a irmã prosseguia em soluços, continuou: sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te, quando mal torno a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que estiver. Ouve, Gesiel, exclamou a irmã num desabafo. Que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal, não será antes um senhor cruel? O moribundo pareceu admoestá-la com o olhar. Não penses dessa maneira, prosseguiu com dificuldade. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás. A mim, ensinou-me a amar os próprios verdugos. Ela abraçava-o, carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes. Depois de uma pausa, em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? Este é o meu noivo, esclareceu a jovem apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado. O moribundo contemplou-o sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Mas a voz do pregador do caminho estava agora rouca e quase imperceptível. Nas vascas da morte, contemplava Abigail fraternalmente enternecido. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera, no fastígio das posições mundanas, impressionava-o fundamente. Entretanto, sem saber porquê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de 1000 fogos. Desprezara o orgulho de família e elegera Abigail para companheira de lutas, embora lhe não conhecesse os ascendentes familiares. Amava-a pelos laços da alma, descobrira no seu delicado coração feminino tudo quanto havia sonhado nas cogitações de ordem temporal.
Ela sintetizava as suas esperanças de moço. Era o penhor do seu destino. Representava a resposta de Deus aos apelos da sua juventude idealista. Agora, abrira-se entre ambos um abismo profundo. Irmã de Estevão, ninguém ousara afrontar-lhe a autoridade na vida, a não ser aquele ardoroso pregador do caminho, cujas ideias jamais se poderiam casar com as suas. Detestava aquele rapaz, apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro, e tinha culminado nos propósitos de vingança. Se desposasse Abigail, jamais seriam felizes. Ele seria o verdugo, ela a vítima. Além disso, sua família, aferrada ao rigorismo das velhas tradições, não poderia tolerar a união depois de conhecidas as circunstâncias. Levou as mãos ao peito, dominado por angustioso desalento. Em pranto, Abigail acompanhava a agonia dolorosa do irmão, cujos derradeiros minutos se escoavam lentamente. Penosa emoção apossara-se de todas as suas energias. Na dor que a dilacerava nas fibras mais sensíveis, parecia não ver o noivo que lhe seguia os menores movimentos, entre surpreso e estarrecido. Com muito cuidado, a jovem sustinha a fronte do moribundo, depois de haver sentado, para aconchegá-lo carinhosamente. Observando que o irmão lhe lançava o último olhar, exclamou angustiada: Gesiel, não te vais. Fica conosco. Nunca mais nos separaremos. Ele, quase a expirar, ciciava: A morte não separa os que se amam. E como se houvera lembrado algo de muito grato ao coração, arregalou os olhos desmesuradamente, numa expressão de imenso júbilo. Como no Salmo de Davi, dizia arrastadamente: podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias de nossa vida. A jovem escutava-lhe as derradeiras palavras comovidíssima, enxugava-lhe o suor sanguinolento do rosto que se iluminava de uma serenidade superior. Abigail murmurava ainda como num sopro: vou-me em paz, quisera ouvir-te na prece dos aflitos e agonizantes. Ela recordou os últimos momentos do suplício do genitor no dia inesquecível da separação nos calabouços de Corinto. De relance, compreendeu que ali outras forças se encontravam em jogo. Não mais Licínio Minúcio e os sequazes cruéis, mas o próprio noivo, transformado em verdugo por um terrível engano. Afagou com mais carinho a cabeça sangrenta, aconchegou o moribundo ao coração como se fosse uma adorável criança. Então, embora rígido e inquebrantável na aparência, Saulo de Tarso observou mais nitidamente o quadro que nunca mais lhe sairia da imaginação. Guardando o moribundo no regaço fraterno, a jovem elevou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes. Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios, como a súplica natural do seu espírito a um pai amoroso que estivesse invisível. Senhor Deus, Pai dos que chorara, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará.
quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Terminada a prece, Abigail tinha o rosto orvalhado de pranto. Sob a carícia suave de suas mãos, Jesiel aquietara-se. Palidez de neve caracterizava-lhe a face cadavérica, aliada à profunda serenidade fisionômica. Saulo compreendeu que ele estava morto. E enquanto a jovem de Corinto se levantava, cuidadosamente, como se o cadáver do irmão requisitasse toda a ternura do seu espírito bondoso, o moço tarcense aproximou-se, de senho carregado, e falou com austeridade. Abigail, tudo está consumado, e tudo terminou, também entre nós. A pobre criatura voltou-se com assombro. Então, não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil da sua vida? Receberia a humilhação mais fria com a morte de Jesiel e ainda por cima o abandono? Consternada por tudo que viera encontrar em Jerusalém, entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas que lhe haviam sido reservadas. E viu logo que, no orgulho de Saulo, não encontraria consolação. No momento, chegou às mais latas conclusões quanto ao papel que lhe competia em tão embaraçosas conjunturas. Sem recorrer à sensibilidade feminina, cobrou ânimo e falou com dignidade e nobreza. Tudo terminado entre nós, por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero. Não me compreendes? Replicou o orgulhoso rapaz. Nossa união tornou-se inexequível. Não poderei desposar a irmã de um inimigo de maldita memória para mim. Fui infeliz, escolhendo esta ocasião para a tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado, não só diante da mulher com quem nunca mais poderei unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos, pela situação amarga que as circunstâncias interpuseram no meu caminho. Abigail estava pálida e penosamente surpreendida. Saulo, Saulo, não te envergonhes perante meu coração. Jesiel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta, acentuava com doloroso acento. Não posso obrigar-te a desposar-me, mas não transformes nossa afeição em ódio surdo. Sê meu amigo, ser-te-ei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Voltarei amanhã para a casa de Ruth. Não te envergonharás de mim. A ninguém direi que Jesiel era meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco. Observando-a naquela generosidade humilde, o moço de Tarso teve ímpetos de estreitá-la ao coração, como se o fizera uma criança. Quis avançar, apertá-la contra o peito, cobrir-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente. Súbito, porém, vieram-lhe à mente os seus títulos e atribuições. Via Jerusalém revoltada, tisnando-lhe a reputação de amargas ironias. O futuro rabino não poderia ser vencido. O doutor da lei rígida e implacável devia sufocar o homem para sempre.